Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 1º de dezembro, quinta-feira, vamos falar sobre o câncer de laringe. Doença que acometeu o nosso querido presidente Lula e que é mais comum do que se imagina. Pelo menos 10 mil novos casos desta doença são detectados no Brasil todos os anos. É preocupante, ao mesmo tempo precisamos conhecer, saber, e por isso o programa de hoje é para lá de especial. Os abraços de hoje vão para a aniversariante, nossa amiga Cleusa Cortez, moradora lá do bairro Vila Sobrinho. Dona Cleusa, que Deus possa abençoar o seu caminho, muita paz, muita saúde, que junto aos seus familiares, ao seu neto Carlos Eduardo, a sua filha Karine, seu genro Carlos, muita paz, muita harmonia e que os seus sonhos possam se tornar realidade. Também para a Nilzete Moraes Paz, moradora há 20 anos lá no bairro Aero Rancho. Um abraço especial para a Nilzete. E também para o José Mendes, que me encontrou lá na missa do Memorial do Papa. Ele disse que nos assiste todos os dias e que gostaria que eu mandasse um abraço para ele. E para Maria Cristina e seus familiares moradores lá do bairro Copa Sul. Copa Sul, que a gente tem um carinho muito grande, porque sempre somos muito bem recebidos por todos que moram na Copa Sul. Um beijo a todos vocês. Após acometer o presidente Lula, o câncer de laringe passou a ser discutido por toda a sociedade. Mesmo sendo uma doença responsável por 10 mil novos casos ao ano no Brasil, poucas pessoas sabiam a gravidade desse tipo de câncer e que o tumor maligno na laringe é um dos mais agressivos, podendo se alastrar para outros órgãos em apenas 2 meses. Outros tipos de câncer levam até 1 ano para se alastrar. Como vocês veem, o câncer de laringe é muito agressivo, podendo ser fatal. Por isso estamos aqui hoje com um especialista, ele que é oncologista, para falar sobre este assunto, Dr. Jefferson Baggio. Boa tarde, Dr. Jefferson. Boa tarde, Dr. Paulo. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, até porque esse tipo de câncer, Dr. Jefferson, está muito comentado, muito falado, e nós queremos ouvir de um especialista. O que é o câncer de laringe? Bom, o câncer de laringe é o câncer que atinge o órgão fonador do indivíduo, o órgão que é responsável pelo produzir a fala, é onde é formado a fala do indivíduo. É o responsável também pela localização das cordas vocais. Então é nesse lugar que o nosso presidente desenvolveu o câncer dele agora. Quer dizer, é um câncer que mexe ali onde a gente fala, onde a gente sai fazendo o nosso comercial com a nossa voz, falando as coisas que a gente quer falar. E o Lula, principalmente, ele que tem a voz rouca, era a voz marcante durante 8 anos presidente do nosso país, é ali naquela região que o câncer de laringe acometeu. Exatamente. Esse câncer, ele é perigoso realmente, ele é agressivo. Qual que é a diferença entre o tumor maligno e benigno dessa região? Bom, o tumor maligno é o tumor que ele tem a capacidade de se estabelecer numa região e migrar para outras e invadir estruturas. O tumor benigno ele não tem essa função. Ele está ali, ele vai continuar ali, ele pode até crescer, ele pode incomodar, mas ele não vai sair dali, não vai para outros órgãos. Esse tumor maligno que vai para outras regiões, ele tem que ser extirpado. Quando você extirpa ele, você tira a laringe, você perde a voz, você tem que fazer a traqueostomia. É uma coisa que vai puxando a outra? Na verdade, assim, o tratamento padrão do tumor de laringe, ele é um tratamento cirúrgico. Os outros tratamentos, eles são tratamentos complementares. Tanto a quimioterapia como a radioterapia, eles fazem parte da complementação do tratamento. Se o tumor ele é inicial, esse tumor inicial ele pode ser tratado apenas com cirurgia ou apenas com radioterapia. Mas normalmente os tumores da laringe eles são encontrados já de maneira avançada, como no caso do nosso presidente. Ele foi encontrado já com um tamanho de 3 centímetros. Então fica difícil você fazer um tratamento específico e único para aquela região,
sem você contar com um tratamento sistêmico, que pegue todas as outras regiões para você poder tratar o paciente como um todo e ele ficar curado da doença. Dr. Jefferson, quais seriam os sintomas principais do câncer de laringe? Bom, o local do tumor faz diferença. Quando o tumor é supraglótico, ou seja, ele é acima da glote, ele tem uma característica que é de dor e dificuldade para poder engolir. Isso normalmente é o que acontece. Quando ele é na área das cordas vocais, o tumor glótico, ele pode cursar com rouquidão, que é o principal sintoma normalmente quando é na corda vocal. Quer dizer, começou com uma rouquidão, você tem que ficar alerta. Tem que pensar em tumor de laringe, sim. É uma das hipóteses. É uma das hipóteses. É verdade que quem fuma aumenta em 10 vezes a chance de desenvolver o tumor, o câncer de laringe, e quem fuma e bebe aumenta em até 40 vezes? Bom, estatisticamente a gente sabe que o tumor de laringe ele é ligado ao tabagismo. Se ele vai aumentar em 10 vezes, depende muito de genética também, tá? Mas ele associado com o etilismo crônico, durante muito tempo, grande quantidade, ele aumenta assim em muitas vezes, possivelmente até 40 vezes. Quer dizer, então quem bebe e fuma, como eu sempre digo aqui, não vai para lugar nenhum. Quem fuma só leva chumbo. Quem bebe também. Para que beber e fumar? É um mal que atinge a nossa população, não só no pulmão, na bexiga, na laringe, no fígado, no pâncreas, e aí começa. E ainda você quer fazer mal para os outros. Por quê? Porque se você fuma perto de quem não fuma, você está fazendo mal para esse que não fuma. Se você bebe e sai dirigindo e matando pessoas, se você bebe e sai espancando mulher, filho, fazendo arruaça, você complicou daquele que não bebeu. Então eu sempre digo, esse câncer maior é o câncer da bebida e do fumo. É esse que tem que ser extirpado. Aí vem os outros, que com certeza são originários desse câncer maior. Desculpa o desabafo, Dr. Jeff, porque aqui a gente cansa de falar. E as pessoas ainda ficam querendo continuar. Esses dias eu cheguei do aeroporto, 00:30 aqui em Campo Grande, saindo do aeroporto, numa avenida recém-inaugurada, num ponto onde foi feito para as pessoas verem os aviões que vão decolar, que vão aterrissar, jovens, 00:30, bebendo com música alta, a moça praticamente despida, com uma bandeirinha do Corinthians embrulhada nela, como se isso fosse uma coisa charmosa, e ali, a poucos metros da avenida, todo mundo parava o carro, ficava olhando e ela rebolando em cima de um automóvel. Bebida na mão de todos os rapazes querendo passar a mão nela ali. Isso é o pior câncer que tem na sociedade. Não é isso que nós queremos para a juventude, para o adulto, para a criança, para ninguém. Está dado o recado. O câncer de laringe tem origem hereditária? Ele tem essa relação hereditária, familiar, por exemplo? Se um avô teve, um pai teve, os filhos vão ter? Não. O câncer de laringe ele é muito ligado ao hábito de vida. O fator genético ele quase não existe em câncer de laringe. Ele é principalmente o que o senhor acabou de dizer. Ele é ligado ao tabagismo e ao etilismo. Associados, isso aí aumenta muito a chance. Mas o fator genético não é tão importante. Como é que se faz o diagnóstico do câncer de laringe? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, câncer de laringe, exatamente. O câncer do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ficou mais conhecido agora porque atingiu uma pessoa conhecida publicamente, uma autoridade. Mas quantos morrem por conta desse câncer? Quantas pessoas padecem por conta desse câncer? E agora toda a imprensa televisiva, escritas, jornais, revistas estão falando desse câncer. Estamos aqui hoje com um especialista, ele que é oncologista, Dr. Jefferson Baggio. Dr. Jefferson, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul quer saber. Como é que se faz o diagnóstico desse maldito câncer de laringe? Bom,
O câncer de laringe, ele pode ser suspeito pela história clínica do paciente e pelos sintomas. Mas o diagnóstico definitivo, ele é feito como? Com um exame chamado laringoscopia, onde você visualiza a laringe e você pode ver o tumor, você localiza o tumor, você retira um pedaço desse tumor para fazer uma biópsia. E com essa biópsia, eu posso dizer se isso daí é um tumor benigno ou se isso é um tumor maligno. Sendo um tumor maligno, ele é um câncer. E se ele é um câncer, ele vai ser tratado como tal. Quer dizer, então, tem que fazer a laringoscopia e tem que retirar um pedaço do tumor para avaliação anatomopatológica. Tem. A biópsia ela é extremamente necessária. Sem biópsia, eu não tenho como fazer o diagnóstico de câncer. Quer dizer, ressonância, tomografia, esses exames todos eles vão levar para fazer a laringoscopia com a biópsia. Normalmente a ressonância, a tomografia, eles podem ser exames feitos depois para uma coisa que a gente chama de estadiamento. Para você separar que tipo de tumor que é esse, como ele é, se ele está pegando só uma região, se ele está pegando outra região, se ele saiu daquela região, e ele serve então para a gente saber como ele está funcionando dentro do corpo do indivíduo. Se você for rapidamente para o médico e ele diagnosticar rapidamente, a chance de cura é maior. Sim, sempre. O tratamento inicial do paciente, quando ele tem um tumor inicial, é sempre muito melhor, é sempre muito mais fácil, sempre muito menos sequelante para o paciente. Então vamos para o tratamento. Imediatamente, diagnosticou câncer de laringe. Qual é o procedimento? Bom, o procedimento, a primeira coisa é estadiar. É saber se esse tumor ele é localizado ou se ele é um tumor que ele já saiu e foi para outras regiões do pescoço, se foi para outros órgãos. E aí, de acordo com esse estadiamento, é feito o tratamento. Se ele é localizado, ele pode ser feito uma cirurgia, que pode ser uma cirurgia poupadora do órgão. Ou seja, você tem um tumor pequeno, você não precisa necessariamente perder a laringe, não precisa perder a capacidade da fala. Porque você faz uma cirurgia que vai poupar a laringe. Agora, o tumor avançado, a gente tem outras opções. De fazer uma cirurgia mais radical, que é a laringectomia radical, retirar todo o órgão, aí o paciente fica com traqueostoma definitivo, e com esse estoma definitivo, ele não vai conseguir falar mais. Ele vai ter que usar uma prótese para poder se comunicar, ou vai se comunicar de outras maneiras. Mas quanto mais cedo esse tumor, mais fácil é o tratamento. Você estava me falando no intervalo que, em relação ao cigarro, tem pacientes que fazem a traqueostomia, fica com aquele buraquinho, para você entender aquele buraquinho que a pessoa fala. Uns conseguem falar de uma forma metálica, porque usam um aparelhinho. Outros se comunicam escrevendo ou por gestos. Mas que ainda fumam mesmo com a traqueostomia, é verdade? É verdade. Mesmo com a traqueostomia. Existem pacientes que eles são tão dependentes do cigarro, tão dependentes da nicotina, que eles estão naquela situação já degradante pelo tumor, pela quimioterapia, pela radioterapia, pela cirurgia, mas mesmo assim ele continua fumando pelo estômago, pelo buraquinho aqui no pescoço. O paciente fica muito debilitado com o tratamento? Depende do tratamento. Se for a quimioterapia com a radioterapia? Debilita bastante. O paciente ele fica anêmico, ele fica hipoproteico, ele não consegue se alimentar bem por um período. Então, durante o tratamento, ele vai sofrer as consequências do tratamento. E a quimioterapia ela mata a célula tumoral, mas ela também mata as células boas do corpo. Ele leva o paciente até uma debilitação do corpo, sim. E aí pode aparecer alguma infecção secundária a essa debilitação, esse estado de debilitação que esse paciente se encontra? Sim. O paciente que faz quimioterapia, ele fica imunossuprimido. O que é isso? A defesa do paciente ele já baixa naturalmente com o medicamento. Isso leva às infecções oportunistas, leva ele a ter esses estados de cansaço, de fraqueza, a queda de cabelos e assim por diante. Quer dizer, então, o presidente Lula tem uma longa estrada aí pela frente? Com certeza, uma longa estrada para cumprir ainda. Além da perda da voz, existe outro tipo de sequela com a cirurgia do câncer de laringe? Sim. Com a cirurgia, necessariamente não, mas com o tratamento em si. A radioterapia leva à secura da boca, dificuldade de deglutição, ele tem dificuldade na alimentação por um período, ele fica de sonda por um período até ele conseguir se reabilitar. Então, o tratamento é um tratamento longo, ele exige uma equipe multidisciplinar, exige médico, exige fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, é um tratamento que ele é um tratamento custoso, né, para o paciente, ele sofre com isso, mas que no final, se ele fizer todas as etapas corretamente, ele tem chance de cura. Então, como vocês veem, está na hora de correr, acelerar. Diagnóstico tem que ser feito logo que você tem algum sintoma, para dar tempo de você se tratar e ter a cura que você tanto deseja.
Existe alguma forma de prevenir o câncer de laringe, Dr. Jefferson? A prevenção, o senhor já falou, é uma prevenção muito fácil. O indivíduo que não fuma e não bebe, ele tem muito menos chance de ter câncer de laringe, assim como ele tem muito menos chance de ter câncer de pulmão, de bexiga, de rim, de mama até, que não é tão ligado a isso, mas é importante também que a pessoa não fume, que tenha hábitos saudáveis, que ele pratique exercício, que ele coma de maneira adequada, que ele evite as alimentações onde tem muito conservante, muito corante. É uma vida saudável. Quanto mais saudável a sua vida, menos câncer. Quer dizer, então, que eu estou no caminho certo, porque fiz a lei do fumo, lei antifumo, aqui em Campo Grande, tem a lei agora para as bebidas alcoólicas, para que não se possa mais beber em vias públicas. Aliás, bebida alcoólica devia ser... é que virou uma dependência de muitos. Dependência dos que ganham com isso, é governo, é muita gente que fatura muito em cima dessa tragédia que a bebida alcoólica causa, mas essas leis, sendo vigorosas, sendo intensificadas na fiscalização, vão ajudar a diminuir a estatística dos cânceres, principalmente de laringe? Com certeza, e se Deus quiser, isso aí vai ter uma repercussão muito grande dentro da nossa cidade. Para quem trabalha em pronto-socorro, não só câncer, a bebida alcoólica é uma coisa que ela atropela o hospital, porque o indivíduo chega, ele mobiliza uma equipe inteira, às vezes leva acidentes, como o senhor colocou, levando a vidas alheias, pessoas que não têm nada a ver com aquele procedimento. Vocês viram só? Até o especialista em oncologia, que deveria até falar, bom, quanto mais câncer tiver, melhor para mim. Não, eles não pensam assim. É um ser humano que tem coração, tem sentimento, ele não quer ver ninguém padecendo, sofrendo. Ele mesmo diz. Eu tenho um primo que é oncologista, o Adalberto Silva, ele é o primeiro a falar. Quanto menos câncer tiver, melhor. Porque já tem o câncer que vem naturalmente. Não precisa exagerar do jeito que está. Eles não estão tendo... Esses dias eu passei, era 11 horas da noite, na frente ali de um setor da oncologia, do qual essa turma aí trabalha, estava aberto, trabalhando. Um monte de gente sentado ali, quer dizer, não está tendo mais vaga, ninguém consegue mais um leito. Porque está crescendo, está cada vez tendo mais casos. Vamos evitar isso, vamos participar de uma corrente do bem para acabar com o câncer dessa forma fácil como ele está hoje. Dr. Jefferson, quero agradecer a sua presença, parabéns por essa informação precisa, fácil que o senhor nos passa aqui, a população precisava saber, e vamos ver se a gente faz um programa sobre o câncer do intestino grosso, que é um outro tema muito falado aqui no nosso estado, e que já acometeu vários artistas de renome nacional, para a gente tirar todas as dúvidas. O senhor aceita esse desafio? Com certeza. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui tentando esclarecer a população que existem maneiras simples de se resolver o câncer. Tá aí. Médico da geração nova, eu tenho falado para vocês. Essa geração promete. Cada vez a gente traz um médico novo, diferente. Novo, às vezes, no perfil, na forma de se apresentar, mas com uma bagagem incrível, com um conhecimento fantástico, como o Dr. Jefferson Bage hoje. Se você tem críticas, sugestões, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Escrevendo uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé, de saúde, sem bebida alcoólica e sem o cigarro. Aí sim nós vamos olhar olho no olho e verificar que a gente está em condições iguais. Reflexão do dia de hoje. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Essa reflexão veio de encontro a tudo isso que a gente está falando. Você vai colher o que você planta. Você vai ter aquilo que você merece. Deus, Ele é infinito. Infinito em bondade, infinito em amor, infinito em todas as condições para que a gente possa viver em harmonia, em paz, em felicidade. Mas existem aqueles que procuram outros caminhos. Existem aqueles que aproveitam do livre-arbítrio de Deus para encontrar no cigarro, na bebida, doenças como câncer de laringe e outros cânceres
que acabam tirando a vida das pessoas que a gente ama. Eu sei que você deve estar pensando nisso agora. O mundo foi feito para que nós pudéssemos aproveitá-lo na totalidade. Será quantos dias que você não olha para as estrelas, para a lua? Quantas vezes você ao amanhecer não olha para o sol e agradece a Deus? Ou que o passarinho que está aí na sua janela, as flores que florescem todos os dias no jardim, se não na tua casa, perto de onde você mora, e você nem deu bola para nada disso. Será que está sendo bom viver num mundo maravilhoso onde você não repara nas coisas mais belas? E nos seus filhos, seus netos, seus familiares? Será que você repara que eles estão crescendo, que eles mudaram, que eles precisam da sua companhia, do seu amor, do seu carinho? Está na hora da gente colher frutos melhores do que a gente já colheu. Vamos plantar sementes boas, de frutos bons, para semear e colher aquilo que a gente tanto deseja. Pense nisso com carinho e a sua vida vai modificar. Amanhã você acompanha mais um quadro do programa Médico da Família até você. Uma história emocionante cada sexta-feira, mas de pessoas que precisam do nosso auxílio, da nossa intervenção. E se você também necessita, faça como alguns telespectadores, nos enviando cartas, solicitando a nossa ajuda, ou através de e-mails, para que nós possamos estar aí na tua casa também. Um ótimo final de tarde a todos vocês, um bom jantar, bons sonhos, durmam com os anjos de Deus, que eles permaneçam na tua casa e com tua família. Até amanhã.